Ao longo da história, toda a sociedade baseada em exploração enfrentou o mesmo medo fundamental: a revolta dos dominados. Sempre que poucos viveram do trabalho de muitos, surgiu uma pergunta silenciosa que atravessou impérios, religiões e sistemas políticos: como manter uma maioria submissa sem precisar recorrer à violência o tempo todo? A resposta, repetida de formas diferentes ao longo dos séculos, raramente foi apenas a repressão direta. A violência é cara, instável e tende a gerar resistência. Por isso, as elites aprenderam que era muito mais eficaz agir antes que a revolta sequer pudesse nascer, controlando não apenas o comportamento, mas o próprio corpo dos dominados. E esse controle quase sempre começou pela alimentação. Revoluções não surgem apenas de ideias, elas precisam de corpos capazes de sustentá-las. Um corpo precisa de força para resistir, energia para se mover, clareza mental para planejar e tempo para articular. Tudo isso depende, em primeiro lugar, do que se come. Quem controla o acesso aos alimentos controla o nível de força física, o grau de exaustão cotidiana e até a capacidade de pensamento coletivo. Por isso, ao longo da história, o controle alimentar foi usado não para matar de fome, mas para manter populações vivas, produtivas e permanentemente cansadas, presas em um estado em que sobreviver consome toda a energia que poderia ser usada para questionar. Na Grécia Antiga, esse princípio era aplicado de forma quase intuitiva. Cidades como Atenas dependiam profundamente do trabalho escravo, e em muitos períodos, os escravos eram numericamente superiores aos cidadãos livres. Esse desequilíbrio tornava o medo da revolta uma preocupação constante. A solução não foi apenas vigiar ou punir, mas impedir que esses corpos acumulassem força real. Os escravos trabalhavam intensamente, mas recebiam dietas simples, pouco variadas e insuficientes para gerar potência física. Ao mesmo tempo, eram excluídos dos ginásios, espaços que não serviam apenas para exercitar o corpo, mas para formar disciplina, identidade coletiva e preparo militar. Na cultura grega, um corpo treinado era um corpo politicamente perigoso. Permitir que escravos se fortalecessem seria permitir que se aproximassem da condição de cidadãos. Assim, o trabalho extenuante, combinado com alimentação limitada e ausência de treinamento, criava corpos desgastados, não corpos fortes. Corpos que sobreviviam, mas não se organizavam. A filosofia da época ajudava a naturalizar esse processo, apresentando a submissão como parte da ordem do mundo e o controle do alimento como simples manutenção dessa ordem. Roma levou essa lógica ainda mais longe. Após revoltas como a de Espartaco, ficou claro para o império que corpos fortes demais, bem alimentados e organizados, representavam uma ameaça direta. No entanto, Roma não eliminou a força. Ela redesenhou. Os gladiadores, em sua maioria escravos ou prisioneiros, recebiam uma dieta cuidadosamente planejada, baseada em cevada, feijão e lentilhas. Essa alimentação produzia corpos grandes, resistentes e visualmente impressionantes, ideais para o espetáculo, mas com limitações estratégicas claras. Eram corpos mais lentos, menos explosivos e menos ágeis para o combate fora da arena. O objetivo não era criar soldados capazes de formar exércitos rebeldes, mas corpos previsíveis, controláveis e dependentes. A força existia, mas era cuidadosamente contida. O controle alimentar impedia que essa força se transformasse em poder militar real, neutralizando o risco de novas rebeliões antes mesmo que elas pudessem se estruturar. Durante a Idade Média, o controle dos alimentos assumiu uma forma ainda mais explícita. A hierarquia social
era visível no prato. A nobreza tinha acesso regular à carne, fonte essencial de proteína, força e recuperação física. A plebe, por outro lado, sobrevivia à base de grãos, pães escuros e sopas diluídas. Essa diferença não era apenas econômica ou cultural, era estratégica. Dietas pobres em proteína produzem corpos menores, mais fracos, mais suscetíveis a doenças e constantemente fatigados. Um camponês exausto não sustenta confrontos prolongados, não marcha por dias, não organiza levantes complexos. Além disso, a fome parcial ocupava a mente. Quem luta diariamente para comer não tem energia emocional, nem tempo para planejar a derrubada de um sistema. A igreja reforçava essa estrutura ao transformar a miséria em virtude e o sofrimento em caminho para a salvação, fazendo com que a fraqueza física deixasse de parecer injustiça e passasse a parecer destino. Em alguns contextos, porém, o perigo não estava apenas no corpo, mas na mente. No Império Otomano, a popularização do café criou algo inesperado. Espaços onde pessoas de diferentes classes se reuniam para conversar, debater e pensar. O café mantinha as pessoas acordadas, alertas e dispostas a longas discussões. As autoridades perceberam rapidamente que alimentos e bebidas capazes de estimular a mente podiam ser tão perigosos quanto armas. As cafeterias tornaram-se centros de articulação social e política, e por isso foram fechadas em diversos momentos. A proibição do café não era apenas moral ou religiosa, era uma tentativa clara de interromper a circulação de ideias, reduzir a consciência coletiva e impedir que o debate se transformasse em ação. Aqui, o controle alimentar não visava enfraquecer músculos, mas silenciar mentes. A alimentação dos escravizados era calculada com precisão para garantir produtividade, mas impedir recuperação e acúmulo de força. Alimentos considerados nobres, como o leite, eram reservados à casa grande. Onde a vigilância constante não era possível, surgiu uma estratégia ainda mais eficiente. O mito, a crença de que manga com leite era mortal, não precisava ser verdadeira, precisava apenas ser acreditada. Ao criar medo em torno de um alimento nutritivo, os senhores restringiam ainda mais a dieta sem recorrer à força direta. O controle deixava de depender do chicote e passava a viver na mente do dominado. Quando o medo se internaliza, a dominação se torna automática. O que todos esses exemplos revelam é um padrão histórico claro. Elites sempre compreenderam que revoltas exigem corpos alimentados e mentes despertas. Por isso, controlar alimentos sempre foi uma das formas mais eficientes de impedir mudanças antes mesmo que elas pudessem começar. Não se trata apenas de matar de fome, mas de regular energia, força, clareza mental e capacidade de organização. Questionar o que se come nunca foi apenas uma questão de saúde ou cultura. Sempre foi e continua sendo uma forma profunda de questionar o poder,